Olá pessoal, sejam bem-vindos à Academia Singer. Hoje vou ensinar como utilizar a máquina Singer Heavy Duty 6805. Essa máquina é uma máquina indicada para trabalhos pesados. É uma máquina eletrônica com estrutura interna em metal. É uma máquina robusta. A linha HD Heavy Duty possui 3 modelos de máquina. Essa máquina é o modelo mais completo, que é a máquina 6805C. Essa máquina possui 300 pontos, entre eles pontos essenciais, decorativos, flexíveis, 9 tipos de casa de botão, 2 fontes de letra, a memória comporta até 40 caracteres e sua velocidade é de até 1050 pontos por minuto, ou seja, é uma máquina bem rápida, bem veloz. Além de todos esses recursos que ela tem, ela ainda disponibiliza da função Start Stop, que seria o controle de velocidade na máquina, no painel. Eu tenho a opção de costurar com o pedal ou sem o pedal. Ela também tem outros recursos como arremate imediato, que seria o acabamento. Tem a função tesoura, tem a parada de agulha no tecido, entre outros recursos que eu vou mostrar para vocês na sequência. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais a respeito do painel da sua máquina. Tá? Aqui eu tenho o painel da minha máquina e todas as informações. Aqui tá o M1, que seria o ponto, que é esses atalhos aqui, ó, que estão aqui na frente da minha máquina, que são os pontos que nós consideramos como pontos essenciais, como costura reta, deslocamento da costura reta para a esquerda. Aqui eu tenho a costura reta flexível. Aqui eu tenho um ponto decorativo. Aqui eu tenho o zigue-zague. Aqui eu tenho o ponto M elástico, aqui eu tenho um ponto decorativo também, aqui eu tenho um ponto tipo overlock, aqui eu tenho um ponto de bainha invisível e o ponto de casa de botão. Outros recursos que eu vou mostrar para vocês, como largura de zigue-zague e comprimento de costura reta, tá? E toda vez que eu ligo minha máquina, ela já vai automaticamente, por ser uma máquina eletrônica, ela já vem para o ponto reto, automaticamente, ó. E aí, eu tenho todas as informações aqui no meu painel, tá? Da máquina, tipo de sapatilha, o ajuste aqui da costura, aqui o comprimento que tá em 2,5, ó. Todas essas informações. Aqui eu tenho o desenho da agulha, que ela está pra cima. Se eu sinalizar aqui através desse botão, a setinha vem mais abaixo. E quando eu começar a costurar, toda vez a agulha vai parar pra baixo e não para cima, tá? Aqui eu tenho a opção de espelhamento de alguns pontos, o modelo do ponto, entre outros recursos aí, como lixinho. E eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês como utilizar aí cada recurso e cada função aí da máquina. Eu vou mostrar aqui os pontos da cartela também, para vocês conhecerem melhor. E como fazer essa mudança aqui, ó. Quando eu aperto o M aqui, ó, automaticamente vai migrando a M2, aí já passa a ser os pontos que estão na minha cartela, tá? Que é a segunda fase. E aí, se eu clicar M3, já vai entrar na parte de memória. E M4 também, são opções de fontes de letra, tá? Que são 2 opções de fontes de letra aqui da minha memória, tanto M3 ou M4. Volto aqui para M1, que são esses atalhos. Lembrando que M2, na sequência, já começa a mostrar aqui a cartela para vocês visualizarem. Aqui eu tenho alguns botões com alguns recursos que eu vou mostrar para vocês para que serve cada um deles. Aqui eu tenho a parada de agulha dentro do tecido, para que a agulha pare sempre dentro ou fora do tecido, para que eu não perca a minha referência de trabalho. Este outro recurso é a opção do nozinho, tá? Que é o arremate nas costuras, para que não desmanche o final da minha costura. Aqui eu tenho a opção tesourinha, que é o arremate de corte de linha. Aqui eu tenho o controle de velocidade quando eu estiver utilizando o pedal da máquina, ou para quando eu estiver na função Start Stop, tá? Porque mesmo com o pedal eu consigo reduzir a velocidade da máquina aqui no painel, tá? Aqui nesse seletor. Aqui eu tenho a opção de Start Stop, que é o liga e desliga da máquina, na função sem o pedal. E aqui é o retrocesso, que é aquele reforço da costura, que também é uma opção de arremate. Aqui eu tenho a alavanca de levantamento da minha sapatilha, para eu encaixar meu tecido aqui na parte de baixo. E para abaixar novamente para iniciar a costura.
Aqui é a caixa de bobina, que eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês como que encaixa a bobina. E tem um diagrama aqui à frente também para mostrar, ilustrar aí como que encaixa, tá? A bobina. Tal da máquina. No braço da sua máquina possui um compartimento de acessórios, onde é possível guardar todos os acessórios que acompanham a sua máquina. Além do corte de linha automático da máquina, a máquina possui um corte de linha aqui na lateral. Para desencaixar a sapatilha, levante a alavanca da máquina. Pressione aqui na lateral atrás da sapatilha essa alavanca até que a sapatilha se solte. Assim. Para encaixá-la novamente, posicione aqui a sapatilha abaixo e abaixe a alavanca até que ela se encaixe. Ao remover aqui o braço livre, a máquina tem a opção de rebaixamento dos dentes, rebaixador dos dentes, ó, que serve para quiltar e pregar botões. Volto aqui na posição normal, depois de utilizar, e encaixo novamente. Aqui eu tenho alguns botões da máquina que eu vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho a opção do pino porta-retrós, que é uma opção adicional aí que acompanha na máquina, junto com os acessórios, para você ter uma opção extra aí de utilizar a agulha de ponta dupla junto com o que fica na posição horizontal aqui, ó, o suporte de linha, tá na horizontal e na vertical. Aqui eu tenho o pino enchedor de bobina também. Aqui tem o desenho com o diagrama mostrando como fazer, como utilizar aqui o recurso da máquina. Já aqui mais à frente, eu tenho alguns recursos também, como o tensor de linha, né, que existe aqui o recomendável pelo fabricante, que é entre 5 e 3, o recomendável pelo fabricante. No caso de diminuir a tensão, a costura vai ficar frouxa. E no caso de aumentar a tensão, apenas é recomendável que se aumente a tensão de linha. Nos casos de fazer uma barra de calça jeans, que é utilizando uma linha de pesponto, para obter um ponto perfeito, ou para utilizar o acessório que é a sapatilha de franzir, aí você vai aumentar a tensão de linha de acordo com as suas necessidades até 9, para que o tecido fique franzido. E depois voltar no recomendável pelo fabricante, que é entre 5 e 3, para obter uma costura perfeita. Aqui eu tenho os guias de passagem de linha. Aqui eu tenho o pino com disquinhos de tensão para encher a bobina. Aqui tem outro guia fio, também na parte frontal da máquina. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a passagem de linha para enchimento da bobina. Coloco aqui o meu retrós de linha, o pino para segurar aqui, que é o pino do retrós de linha. Venho passando a linha aqui pela máquina. Passo aqui pelo meu primeiro guia fio. Venho aqui seguindo o diagrama aqui, ó, e passo aqui pelos disquinhos de tensão e trago aqui para minha lateral. Aqui eu levanto minha sapatilha, venho aqui, retiro aqui a plaquinha, retiro minha bobina e vou passar a linha aqui para dar seguimento ali ao enchimento da minha bobina. Pego aqui minha bobina numa abertura que tem aqui do meio para cima e encaixo a minha linha, ó, de baixo para cima. Encaixo aqui no meu pino e pressiono ele para minha direita. E vou encher aqui, ó. Pauso. E você vem aqui, corta a sobra de linha e continua o enchimento.
Quando começar a travar assim, ó, é porque já está cheia o suficiente. Venho aqui, corto a linha, trago aqui, destravo e desencaixo. Venho aqui na minha máquina, vou posicionar minha bobina assim, ó, sentido anti-horário, ó. Encaixo aqui e sigo aqui o guia, que é para eu, com as setinhas aqui, que é o diagrama que me mostra como encaixar ali. Corto a linha e coloco aqui a plaquinha. Agora eu vou mostrar como passar a linha na máquina. Coloco aqui meu retrós de linha. Aqui o pino aqui, ó, porta-retrós, o menor. Puxo aqui a minha linha, passando aqui pelo primeiro guia-fio. Segundo guia-fio. E descendo aqui, ó. Descendo 3, 4, faço a curva, subo, passo aqui pelo meu guia-fio, ó. Desço. Desço aqui, ó. Desço aqui, passo pelo guia da barra da agulha. O segundo guia, ó. Abaixo minha sapatilha. E uso meu passador. Pronto. Ergo a sapatilha, passo a linha por baixo e corto a sobra aqui na minha lateral. Ficando assim. Pronto, agora a nossa máquina já está pronta para costurar. Toda vez que você ligar a sua máquina, ela sempre vai ligar e ir direto para o ponto reto, tá? Então, sempre que você ligar a sua máquina, por se tratar de uma máquina eletrônica, ela já vai automaticamente para a costura reta. Aqui minha máquina já está pronta. E essa máquina também já vem com os pontos pré-ajustados. Eu não preciso ficar alterando o ajuste de comprimento, a não ser que haja necessidade de acordo com o que eu vá costurar. Do contrário, ela já vem já reguladinha, tudo certinho, o ponto ajustado para eu já iniciar minha costura. Aqui eu vou colocar meu tecido sobre a máquina e já vou começar a costura reta para mostrar para vocês. Aqui eu vou encaixar meu tecido aqui abaixo. Vou abaixar aqui minha sapatilha, ó. E já sigo costurando. Se eu quiser, nessa máquina eu tenho duas opções. Eu tenho a opção do Start Stop, que é você consegue costurar sem o pedal e com o pedal também. Aqui eu controlo a velocidade, tá mais ou menos, ó. E tem a opção de usar o pedal da máquina também. Do contrário, eu utilizo aqui. Venho aqui e pauso. Corto a linha. E aqui eu já tenho uma costura reta. Aqui meu ponto na máquina, ó. Apertando aqui esse botão, eu vou mudando a posição da agulha, ó. E aqui vocês conseguem visualizar lá, ó, pra onde vai posicionando, ó. É só olhar as informações ali no painel e ir observando na parte de baixo. A agulha. E seguindo a cartelinha de pontos que eu acabei de mostrar pra vocês, pra eu selecionar cada ponto, é só eu vir ou aqui nos atalhos, né, no primeiro grupo aqui, ó, que eu vou colocar M1, costura reta, número 2, ó, reta flexível. Aqui eu tenho mais opção, zigue-zague, largura e comprimento do zigue-zague. Venho aqui, tem opção de outro ponto, este, e assim por diante aqui, ó, de acordo com os atalhos. E aqui vai falar o tipo de sapatilha sempre, ó, a informação aqui na lateral. Então, todas as informações sempre vai estar aqui no meu painel, ó, da máquina, mostrando de acordo com a seleção do ponto ali, tá? Aqui eu tenho os atalhos, não preciso digitar número. Já no M2, tem o número acima do meu ponto aqui, ó, correspondente, tá? Por exemplo, 0,60. Já entra o ponto decorativo, largura e comprimento. O número do ponto
correspondente tá sempre acima, tá? Do desenho do ponto. Igual tá aqui, ó. 0,60 vai estar na cartela. E aqui o desenho abaixo, tá? A mesma coisa na cartela. 0,43. Aí já tá assim, ó, certinho, 0,43. Se eu quiser ajustar ou espelhar, fica a critério, tá? Ó, espelhamento do ponto seria isso, ó. Que eu consigo espelhar sem mudar o tecido de lugar. Depois eu vou mostrar pra vocês na prática a máquina costurando e vou fazer essa mudança pra vocês visualizarem. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de função de memória, isso mesmo. É muito simples para utilizar aqui as fontes de letra e a memória da máquina e todos os outros recursos aí que essa função disponibiliza. Primeiramente, eu vou selecionar aqui a minha memória, que é aqui nesse botão. Dessa mesma cartela M2, eu vou selecionar o ponto de número 148, que é o coração. Venho aqui clicando M, ou M3 ou M4, que são as fontes de letra aqui da minha cartela, e vou escrever Singer. Venho aqui, o S é 0,29, o I 0,45, e vai aparecendo as letras aqui à frente, ó. O N é 0,24, o G é 0,17, o E 0,15 e por fim o R 0,28. Clico aqui no M2 e vou selecionar o ponto 148. Se eu quiser ver se tá tudo ok, se eu escrevi, se eu não pulei nenhuma letra, eu venho aqui, ó, através das setinhas e consigo ir clicando e aparecendo, ó, S, I, N, G, E, R e coração. Então, está ok. Para eu costurar uma única vez, eu já posso costurar aqui na máquina. Caso eu queira mexer na largura ou no comprimento, fica a meu critério. Vai fazer uma única vez e parar. Se eu ativar esta função aqui ao lado, que ativa aqui ao lado na lateral do meu painel, automaticamente vai escrever Singer, Singer, Singer. Vai ter uma repetição do nome Singer ou do que quer que seja que eu tenha escrito aqui no meu painel, tá? Utilizando a máquina. Então, vai haver uma repetição. Para repetição, você vem aqui e ativa esta função aqui que vai aparecer no seu painel. Aí, vai escrever várias vezes lá o texto digitado por você. Depois que você escrever, para você poder excluir, você entra aqui no lixinho e eu vou mostrar depois para vocês, depois que eu escrever, eu vou mostrar como faz esse processo de exclusão aqui, tá? Que é muito simples também para poder excluir aqui tudo da sua memória. E aqui está, ó. E agora eu vou mostrar para vocês como excluir a escrita aqui da minha memória, que é muito simples. Venho aqui no lixinho e vou excluindo um a um, ó. E aqui vai aparecendo 00 aqui na minha memória, que eu já fiz exclusão. Tiro aqui ativação de repetição e pronto. Já limpei a minha memória e já posso explorar utilizando outros trabalhos aí.
Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o ajuste do ponto, tá? Eu vou selecionar um ponto aqui da cartela M2, o ponto de número 99. Aqui eu tenho a largura e o comprimento do meu ponto, tá? Eu vou fazer a seleção. Primeiro eu vou costurar aqui com o padrão que a máquina me oferece, já com a regulagem automática da máquina. Vou costurar no tecido e depois vou fazer a alteração para menos para vocês visualizarem o resultado. Aqui está os meus pontos, ó. Que é a regulagem padrão aqui de 7 milímetros por 2,5. Venho aqui e vou diminuir e vou mostrar para vocês o resultado aqui no tecido. Pronto, agora eu vou diminuir aqui tanto o tamanho quanto o comprimento do meu ponto e vou mostrar para vocês na prática, tá? Isso é para todos os pontos, para qualquer ponto. Sempre você vai ter a opção aqui, o tamanho que a máquina disponibiliza, já o ajuste, e você pode diminuir para mais ou menos, tá? Aqui no caso eu vou diminuir para menos, agora para mostrar a diferença no tecido para vocês. Aqui a largura. O mínimo é 3,5 e o meu comprimento para esse ponto é de 2,5, o maior. Eu vou diminuir 1,5 para o menor. Ficando exatamente assim, ó. O ajuste será de acordo com as suas necessidades, ó. Menor e maior. Aí você vai optar em fazer essa regulagem de acordo com os seus trabalhos. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o espelhamento do ponto. Eu vou selecionar aqui da cartela M2 o ponto de número 148, que é o coração. Para eu fazer a opção do espelhamento, eu vou acionar essa função através do botão, que é esse botão aqui, ó. Primeiro eu vou costurar aqui nessa posição e depois eu venho e aperto o botão de espelhamento, ó, para fazer o espelhamento. Toda vez que eu ativo o espelhamento, a função aparece aqui, ó, que está ativa. Então eu vou deixar nessa posição, vou costurar e volto para mostrar para vocês. Aqui eu tenho em uma posição, ó, os meus corações, conforme vocês visualizaram aqui, ó. E agora eu vou costurar, dar segmento aqui, vou abaixar a sapatilha e sem mudar o tecido, a posição do tecido, apenas mudando ali no meu painel o espelhamento do ponto para vocês visualizarem a diferença. Pronto, já costurei na primeira posição o meu coração, venho aqui e vou ativar a função espelhamento, que já está ativa aqui na minha tela, e sem tirar o tecido do lugar, eu vou refazer aqui os corações em posições diferentes para vocês visualizarem o resultado.
E aqui eu tenho as duas posições aqui, ó, de espelhamento, ó. Tá vendo? Ficando exatamente assim, ó, o espelhamento. Agora eu vou mostrar pra vocês como se faz uma das 9 opções de casas de botão aí que a máquina disponibiliza. É o grupo M2. Eu vou selecionar aqui o ponto 023. E aqui já vai dar a opção do tipo de sapatilha que eu tenho que utilizar. E todos os detalhes aí à frente aqui no painel da minha máquina, tá? Eu vou fazer a troca do acessório e venho costurando aí a casa de botão para vocês visualizarem como fica perfeita a casa de botão da máquina. Aqui eu tenho meu acessório de casa de botão. Eu vou abrir aqui e vou encaixar meu botão aqui, ó, nessa parte. Exatamente aqui, ó, tá? Vou retirar aqui a sapatilha, acionando ali aquela alavanca na parte de trás da sapatilha. E venho encaixando aqui essa parte, ó. Exatamente aqui abaixo, ó. Abaixo aqui minha sapatilha. Ok. E aqui na minha lateral, eu tenho essa alavanca, que eu vou pressionar ela aqui, ó, pra ficar entre esse ajuste aqui, ó, que é pra delimitar a casa de botão. Levanto a sapatilha e vou abaixar aqui, ó. Pronto, ficando exatamente assim. Pronto, agora eu vou apertar aqui para dar início à minha casa de botão. E aqui está a minha casa de botão. E para abrir a casinha de botão, eu venho aqui, coloco um alfinete aqui, ó, nessa parte superior. Venho com o meu abridor aqui, ó, e abro aqui a casinha de botão, ó. Ficando exatamente assim, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das funções aqui da máquina em costura reta, tá? Que é o arremate e o retrocesso da máquina, tá? Que tem a mesma finalidade aí. Eu vou utilizar o retrocesso no início pra reforçar a costura. E no final eu vou colocar o arremate ali, que é pra dar o nozinho no final da costura e já cortar com a função tesourinha. Vou colocar meu tecido aqui abaixo, ó. Vou apertar o Start Stop, que é a costura sem o pedal. Retrocesso. Sigo com a costura. Aperto aqui o meu arremate, que é o nozinho, e corto a linha, ó. Ficando exatamente assim, ó. Aqui o retrocesso, que é aquele reforço da costura. E aqui o corte de linha na frente e automaticamente o nozinho, que é puxar o tecido para trás aqui com o nó, que é um outro recurso da máquina. São 3 recursos aí da máquina que eu mostrei para vocês nessa ação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da tensão de linha da máquina. A tensão de linha da máquina, o ideal é que você utilize ela entre 3 e 5, que é o recomendável pelo fabricante. Caso você necessite diminuir a tensão,
Ou caso sua máquina esteja com a tensão muito baixa e os fios soltos, você tem que sempre colocar no recomendável pelo fabricante para que sua costura fique perfeita. E no caso de aumentar a tensão para fazer franzidos, lembrar de voltar no recomendável pelo fabricante, que é de 5 a 3, tá? Para que não fique arrebentando sua costura e nem repuxando a costura. Então, para obter sempre uma costura perfeita, deixe a máquina entre 5 e 3, que eu vou usar aqui como exemplo para vocês visualizarem a costura, ó. Aqui eu vou diminuir a tensão para que vocês visualizem como vai ficar feia a costura. Aqui eu já cortei a linha. E olha a minha costura, aqui tá perfeita, aqui a costura ficou frouxa, ó. Justamente porque tá sem tensão, ó. E olha atrás, aqui com tensão, recomendável pelo fabricante, e aqui eu diminui a tensão para 1. Olha como ficou feia a costura, ó. E os pontos soltos, devido à falta de tensão. Daqui pra frente. E daqui, que é o recomendável pelo fabricante, entre 5 e 3, está perfeita a tensão de linha. Eu vou mostrar para vocês a continuação aqui do recomendável pelo fabricante entre 5 e 3 e depois a costura com muita tensão, que o meu tecido vai ficar repuxado e franzindo, para que vocês visualizem a diferença aqui na prática. Vou aumentar aqui para 9. Pronto. Aqui eu tô com a costura perfeita e aqui já está franzido o meu tecido, ó. Tá vendo a diferença? Da tensão de linha recomendável e aqui repuxando o tecido. Mas se minha intenção for franzir o tecido, você tem que utilizar a sapatilha apropriada de franzir e aumentar a tensão até 9 e fazer o franzimento. Além do corte de linha na parte frontal da minha máquina, eu também tenho a opção do corte de linha aqui na minha lateral, onde eu também posso fazer o corte de linha, ó. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer a limpeza aqui da minha caixa de bobina. Primeiro eu vou retirar aqui essa plaquinha, ó. Vou colocar aqui ao lado. Vou tirar a minha bobina. Também vou posicionar aqui ao lado. E agora, com a ajuda dessa chavinha, eu venho aqui afrouxando aqui os parafusos, ó. Em cada lado. E venho soltando aqui, ó, os parafusos. Tanto desse lado, quanto deste lado aqui, ó. E vou remover aqui essa placa, ó. E venho aqui com auxílio aqui dessa escovinha, limpando aqui, ó. Em toda a volta aqui, ó. Porque as linhas soltam esse pozinho aqui, então... Se quiser remover aqui essa parte, ó, com muita atenção, se quiser fotografar também, fica uma dica pra você encaixar certinho na mesma posição, ó. Tá bem limpinha aqui essa parte, ó. Aqui também. Aqui novamente, aqui essa minha parte, ó. Que é a placa. Aqui os parafusos. E venho apertando os parafusos, ó. Finaliza aqui com a chavinha para ajustar certinho, ó. Aqui é a mesma coisa. Coloca a bobina novamente e a plaquinha, ó. E pronto, sua máquina já está limpa.
Esta foi a aula de manejo da máquina Heavy Duty 6805C. Espero que vocês aproveitem todo o conteúdo e todas as informações passadas nesta videoaula. Obrigada, até uma próxima!